Eu vou tecer algumas considerações para vocês sobre... Você quer controle? Você quer controle ainda? Não, eu queria só um negócio assim, mas não tem, né? Putz, não tem. Não, é beleza, eu fico assim mesmo. Desculpa. Não tem problema. Então, eu vou tecer algumas considerações, eu não vou me alongar muito, eu acho que é 1 hora, 50 minutos, eu acho que a gente ia ter uma aula, depois queria ouvir vocês, perguntas, que a gente precisa de perguntas são necessárias, na verdade, porque faz com que a gente possa ter a oportunidade de explicar de novo ou tentar desenrolar a ideia de novo. Isso é muito bom e saudável, né, para o conteúdo, porque são conteúdos muito intricados, difíceis, né, de ser totalmente claro, né? Então, o que eu quero evidenciar para vocês são alguns movimentos de maneira esquemática a partir do conteúdo amplo, rico e contraditório do texto de Platão, né? Preparei uma coisa para vocês aqui. O que ocorre, talvez, iniciar dizendo que, como ocorre com quase todo grande pensador, o conteúdo, quando é muito grande, é sempre muito contraditório. Então a gente tem isso muito presente na filosofia. Vocês estão percebendo isso estudando filosofia. Quando a gente pega uns monumentos, uma montanha filosófica, é sempre algo muito contraditório, porque de repente esse pensamento é dividido por fases. Então uma fase o cara fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, e Platão não é diferente. A gente tem algumas coisas bastante contraditórias. Então o que eu vou apresentar para vocês aqui é um recorte que eu fiz sobre o tema, né? A crítica à poesia e à arte em Platão, que em Platão é chamado de poiesis artística, está no livro 10 da República, no Sofista, no Político, nas Leis, no Fedro, em outros textos. Mas nesses textos a gente encontra realmente, para quem se interessa, é onde encontra-se realmente a questão da arte em Platão. Nos diálogos socráticos, a gente não tem muito esse conteúdo, com exceção do Ion, talvez, do Hípias Maior, mas o Hípias Maior é um texto que muitos comentadores dizem que não é de Platão, apesar disso aí pode ser superado, mas eu não sei. Então, na outra fase mais avançada de Platão, a gente também encontra esse conteúdo no Timeu, no Filebo e no Banquete. Então, esse assunto da arte, da estética, é muito presente em Platão. Em alguns pontos mais, outros menos, mas está sempre presente. A questão do belo em Platão, a gente tem a questão da ideia do belo em Platão, que no texto de Platão aparece como autotokalon, que seria o próprio belo, a ideia do belo, né? O kalon, né? O belo em si se entrevê nos objetos particulares em Platão. Muitas vezes é assim, né? O autotokalon, ele se opõe às takalá, ou seja, o próprio belo se opõe às coisas belas. As coisas belas são as coisas sensíveis, e o autotokalon é a ideia do belo, digamos assim. Essa questão da ideia em Platão é fundamental e é muito polêmica, muito, muito mesmo. A gente vai chegar num ponto aqui que realmente é muito complicado entender essa questão como funciona essa metafísica platônica, né? Na minha dissertação, a gente fez na Unifesp, eu trabalhei justamente o Hípias Maior, que é o texto sobre a beleza. E se interessar, é só pôr meu nome lá no Google, que está lá, dissertação. Enfim, dá algumas indicações, pelo menos vai na bibliografia, pelo menos, que é mais certo que vocês vão colher alguma coisa boa. O belo, em Platão, na Grécia em geral, né? A questão do belo, ela tem um outro lado, a questão estética, ela está sempre casada com a questão ética. Isso é uma questão deliciosamente grega. O ético e o estético caminham juntos, sempre. E a gente vê isso no valor dos heróis homéricos, no valor da kalos kai gatos, kalokagatia, né? O herói homérico é bom porque ele é belo porque é bom. Então essa questão da estética e da moral, da ética, é uma coisa grega que vige até hoje, né? A gente hoje, quando vê, enfim, quando minha tia está assistindo novela e vê um cara bonitão e se revela ali na trama um pedófilo, ela toma um choque, né? Como um cara bom pode ser
um salafrário, né? Um canalha, não um quinalha, né? Um canalha. Isso é uma coisa homérica que, dentre muitas outras, ainda existe e está entre nós esses valores homéricos, né? Então é isso. Essas são as considerações, as preliminares que eu estou fazendo, né? O evento que o Thiago está organizando se intitula Pensamento Estético no Período Clássico e Medieval. Não é? Ocorre talvez pontualizar algumas coisas. Há uma diferença nítida entre estética e filosofia da arte, né? A primeira, a estética, vai envolver, digamos assim, todas as questões ligadas às funções gerais da percepção. Isso é o currículo estético, né? Todas as funções gerais da percepção é estudado na estética. Portanto, não é só questões artísticas, etc., né? A segunda, que é um recorte da primeira, da filosofia da arte, digamos assim, que é um recorte da estética, trataria das possibilidades de pensar a obra de arte, né, a partir das reflexões filosóficas. Então é uma questão bastante interessante. A estética é muito geral. A filosofia da arte é pensar a obra de arte a partir das reflexões filosóficas. Duas informações relevantes também é que Platão nasceu em 428/427, não sabe muito bem, e ele pertencia à aristocracia cultural, intelectual e política de Atenas, né? Ele recebeu uma educação quase que com todo o grego aristocrata, né? Música, né? E ginástica, né? No entanto, biógrafos antigos como o Diógenes Laércio, ele nos informa que Platão na juventude tinha se ocupado de poesia, teria feito arte com poesia e também pintura. Então Platão teria pintado, né, na juventude em algum momento, né? Isso é interessante esse dado porque ele teve, digamos assim, não é só um teórico da estética, né? Ele parece que desenvolveu uma atividade nessa direção também. Contudo, cabe dizer que o conteúdo político do pensamento de Platão é transversal. É como se fosse uma linha grossa que cruza todos os âmbitos do texto de Platão, do pensamento de Platão, né? Inclusive a estética, né? Não podia ser diferente se a gente vê que o estético e o ético estão juntos, né? Portanto, falar de Platão, falar de estética, é falar de um tema que cresce e se desenvolve, sobretudo, num terreno do conservadorismo, da política, da pedagogia, da formação do indivíduo, do trabalho, mas também da farsa, da imagem, da mentira, da ironia e da matemática. O Platão, ele foi conduzido, quando ele começou a desenvolver o pensamento estético, ele teve que se opor a uma doutrina, ele teve que construir uma doutrina nova, porque a visão do seu tempo era difundida por toda parte, que a teoria da arte, né, teorias segundo as quais a maioria das coisas belas da natureza, as teorias segundo as quais as maiores e mais belas coisas do universo são obras da natureza e são obras do acaso, né? O céu, tudo que contém o céu e a natureza teriam sido criados a partir do encontro fortuito de elementos. A natureza era assim, sem nenhuma, digamos assim, sem um plano inteligente por detrás, né? Sem uma intenção artística. Essa é uma teoria bastante grega, bastante importante. O Platão, como um revolucionário, porque Platão não deixa de ser um pensador revolucionário, porque ele, enfim, tinha ciúmes de Homero, de Hesíodo, e então ele quis recriar, digamos, toda a paideia, toda a pedagogia. Ele teve que reconstruir todo um outro sistema filosófico. E esse que existia na época dele era que a natureza, as coisas eram fortuitamente organizadas, sem nenhum plano inteligente, as coisas estavam ali, entendeu? E a arte teria sido inventada, né, em um momento do pensamento de Platão. Ele vai dizer que a arte foi inventada por mortais, né? O Dédalo é citado, que é um escultor, Orfeu, que é um músico, Palamedes, Márcia, Olimpos e outros, né? Então a arte chegou depois, digamos assim, né? No Timeu é onde essa teoria nova apareceria, quando Platão vai introduzir o personagem do demiurgo. O demiurgo em Platão é um artífice, é um criador, né? Mas ao mesmo tempo é um artista.
é um artesão que cria. E, sobretudo, é um operário. Essa questão política é muito presente em Platão. Então, o demiurgo é um operário, né? Os exemplos que ele usa para ilustrar esse demiurgo os exemplos do cotidiano dele, é como se fosse um trabalhador ateniense, um oleiro, um cara que modela vasos. Essa era a imagem do demiurgo. O demiurgo, então, em Platão, no Timeu, ele surge como uma figura, como um fabricante, sentado diante de um trono, cortando pedaços de ferro, limando, usando a serra, forjando delicadamente com um martelo. É assim que esse demiurgo teria construído o universo, né? Já no político, o demiurgo aparece de novo e também traz esses traços do operário. O demiurgo é justamente essa novidade que representa o plano inteligente, que está por detrás dessa fortuitidade, não sei se existe isso, que era constituída as coisas, ele que constrói, né? O Platão introduz isso como demiurgo, um sujeito que constrói, antes da criação dos homens, né? Sobre a estética, né? O Platão, nessa fase, nesse texto, porque, como eu disse, são 31 escritos, né? Então, muitas vezes são contraditórios, né? Então, quando se estuda um texto de Platão, teria que se pensar numa dinâmica que teria fim no texto mesmo, estudar o texto pelo texto, porque se você pôr numa espécie de linha de pensamento evolutivo, quase sempre não dá certo, né? Então Platão logo precisa, nesse ponto do político, que o que ele entende pelas belezas das formas, digamos assim, né, não seria de modo algum aquela dos corpos vivos. A beleza que está se falando no início, nessa fase do Platão que eu estou tentando dizer, é a beleza das retas, a beleza da curva, a beleza da geometria. A primeira concepção de beleza é aquela que para Platão se constrói a partir do demiurgo, com o uso de esquadros, de régua. Essa é a beleza, esse é o trabalho do artista. Trata-se da obra do operário demiurgo, né, que usa os triângulos, né, os poliedros regulares, que no Timeu, né, e na República são chamados de corpos platônicos. Se você pôr na internet, você vai ver, tem uma coisa que se chama sólidos platônicos, corpos platônicos. Existem esses 5 elementos que eu vou chegar agora aqui. Então ele diz que é preciso escolher, digamos assim, nessa construção, nessa oficina, né, onde se constrói as coisas, constrói o universo, o mundo, é preciso escolher o mais belo triângulo, né, entre o isósceles, o triângulo retângulo escaleno, mas o mais belo para ele é o equilátero, né, aquele clássico, né, que a hipotenusa é o dobro do menor lado do ângulo, né. Da combinação desses triângulos é que nascem justamente esses 5 corpos mais belos, que são chamados de corpos platônicos ou sólidos platônicos. Agora eu me arrependi, porque eu devia ter trazido da próxima vez. Eu vou pensar melhor e trazer o que eu mostrar, porque é impossível. Na sala de aula eu tento desenhar isso, não tem nem condições, porque agora seria bom mostrar, né? Mas eu dou um nome, depois o pessoal pesquisa. O primeiro é o tetraedro, né? Até aí a gente consegue entender. Tetra é 4, então é 4 triângulos, né? O octaedro, até aí a gente está também, 8, né? Aí começa a ficar complicado. Uma coisa que chama icosaedro, o dodecaedro e, por fim, o cubo. Então é interessante vocês pesquisarem isso, porque é uma coisa belíssima. Parece uma coisa 3D, uma coisa incrível, né? Mas por que essa valorização da geometria e da matemática, né? Por quê? Porque em Platão as formas geométricas constituem de fato as maiores belezas. Porque no âmbito justamente de Platão é através da figura geométrica e do cálculo e do número que a ideia do belo aparece. É através das figuras geométricas que se entrevê a beleza em si, o autotokalon, né? Elas deixam se entrever, as ideias se deixam entrever através dos números. Isso é a influência clássica, pitagórica, platônica, né? Cabe talvez como nota também dizer
que Platão, quando morreu, sinceramente a gente sabe muito pouco de Platão, porque ele deixou os escritos, mas quando ele morreu, quem assumiu a academia foi o parente dele, chamado Speusipo, e esse Speusipo, ele tocou adiante a filosofia platônica, digamos assim, o recheio intelectual da academia. Ele trouxe muito mais o Platão para o pitagorismo. Então a gente tem essa questão das ideias, dos números, muito forte em Platão, que não sabemos se realmente era a ideia de Platão, porque o que ficou era essa questão de Speusipo. Depois Xenócrates entrou, enfim, nesse episódio aqui Aristóteles ficou um pouco triste, foi embora, porque ele queria assumir. Então essa questão das belezas das formas, os números, está ligado efetivamente e a bem da verdade pelo cara que sucedeu Platão, Speusipo, né? Por exemplo, nesse livro aqui, Platão e a Arte do Seu Tempo, o professor Pierre Maximin Schunz, né, ele vai dizer, eu vou ler só um trechinho aqui, que é a figura do dialético, né, um pouco assim sobre essa questão da metafísica em Platão, né, sobre as formas, a questão da forma geométrica e a metafísica. Ele vai falar assim na página 100: a esfera e o círculo divinos são bem diferentes da esfera e dos círculos humanos. As esferas que o demiurgo opera são diferentes daquelas esferas e dos círculos que o homem vai operar fazendo arte. O círculo pintado se apaga, o círculo torneado se quebra, mas a essência do círculo é impassível. Apenas o dialético, o filósofo, né, possui o verdadeiro conhecimento disso. Assim como o músico imita apenas o som, o pintor, por mais perfeita que seja a cópia, pode apenas reproduzir a cor e a forma. Em Platão, cabe dizer também que a figura do filósofo é a figura do dialético. O filósofo, para Platão, é o cara que sabe dividir as coisas. A imagem que Platão usa no Fédon é do filósofo açougueiro, daqueles açougues que eu não vejo mais. Na verdade, compra carne no mercado, não mais açougue. Mas quando a gente vê aquela coisa do açougue que tem um boi, e eu lembro quando era pequeno que o boi está tudo riscado, assim, os pedaços, né? Com número e tal. Essa é a imagem que Platão usa para descrever o filósofo. O filósofo, ele tem que ter uma visão sinóptica, ele tem que ter uma visão do todo. Está diante de algum problema, ele deve se elevar, ter uma visão completa do todo e assim poder criar o argumento. Então o filósofo, para Platão, é o dialético. Então quando você dialética, Platão é filosofia. Isso que o filósofo deve fazer. A gente vai fazer um salto, né, com esse recorte que eu fiz para vocês aqui. Logo após essa questão do demiurgo, das figuras geométricas, o pensamento de Platão deslizou para as esculturas, né? Mas ainda a saúde da arte e os parâmetros da arte, a saúde da arte e os parâmetros ainda estão no campo da simetria, sempre da simetria. Eu disse saúde duas vezes, porque ocorre também esclarecer para vocês que quase todo o conteúdo de Platão, o léxico que Platão usa, ele se dissolve entre imagens militares ou médicas. Então essa coisa de saúde da cidade, saúde da alma, o Sócrates falando passar em revista, essa coisa é tudo, são léxicos militares e da medicina, do médico, né? A influência platônica de Hipócrates tem uma relação, né, com Hipócrates, né? E o Galeno é o cara que leva, depois do período romano, essa tradição hipocrática e também platônica. O Galeno é um médico hipocrático, mas também um neoplatônico, de certa maneira. Então, o que ocorre ali, talvez você pensar uma harmonia dos elementos, né? Esses médicos diziam justamente na teoria dos 4 humores que o corpo saudável é aquele onde ocorre uma harmonia dos elementos, o quente, com o frio, com o úmido. Isso teria que estar organizado em um corpo saudável. Quando tem uma doença, porque algum elemento se desestabilizou. E essa visão Platão traz para a arte também, para a estética. A beleza e a simetria das partes do corpo. Primeiro ele não falava de corpo, agora ele já está analisando as esculturas. Então a beleza é a simetria, né? Das partes do corpo, do dedo com relação ao dedo, de todos eles com relação ao metacarpo, dos metacarpos com o carpo com o antebraço. Então isso é o parâmetro de beleza, né? Por que Platão fala isso? Porque o Platão ele também é influenciado por um cara chamado Policleto, que criou uma obra chamada Canon.
que é o primeiro cara realmente que desenhou e ensinava a simetria dos corpos. Então a beleza é cânone, né? E daí essa coisa do padrão, do modelo, do paradigma principal da arte foi criado por esse cara chamado Policleto, anterior a Platão. Nesse cânon, né, o Policleto ensina todas as simetrias do corpo. Então a obra de arte aqui, ela ainda conserva todo um caráter matemático. Isso é muito grego também. Isso é muito grego. Essa questão da beleza como simetria. Cabe uma nota, talvez, que com Sócrates isso muda. Quem vê o Hípias Maior vai ver que com Sócrates apresenta ali a concepção de belo, tem as concepções socráticas, talvez, não platônica, porque o Sócrates vai trazer a questão do belo para a questão mais do utilitarismo. Então, uma coisa bela para Platão, ela tem que ser conveniente, útil e vantajosa. Não adianta nada eu comprar um tênis que eu acho belo e machucar meu pé. Isso não é belo para Sócrates. Belo tem que ser uma coisa útil. O Hípias Maior é um texto estranho, bastante irônico, né? O Hípias põe deita as questões, a beleza é uma bela jovem, o Sócrates refuta. O Sócrates vai falar que a beleza é uma panela, porque é a panela que faz meu alimento todo dia, então a beleza tem que ser, a panela tem que ser velha e funcionar bem, tá tudo bem, isso é a beleza. Se eu fecho nota, você vai mostrar para vocês que quando a gente está Platão tem essas duas situações mesmo, de Sócrates e Platão. Nos primeiros diálogos a gente teria uma situação um pouco mais socrática. Depois, isso que eu falei de Timeu, esses textos que eu estou apresentando para vocês, seria Platão, seria realmente a questão platônica que estaria aqui em questão, né? Um outro ponto que eu passo para vocês eu queria... Tá claro, eu estou falando muito rápido, como tá, Thiago? Tá legal? O aspecto crítico no âmbito da ontoepistemologia, né? Eu vou algumas considerações sobre isso agora. E aqui a gente entra num caráter bastante provocador, já começa a entrar no Platão que causa certo incômodo. O Platão, de um modo geral, sobre esse assunto, ele é hostil às novidades. Ele tem muita hostilidade aos inovadores, né? Ele reprova a aptidão do pintor em reproduzir imagens enganosas de todas as coisas. A gente não pode esquecer também que o Platão está falando da decadência ateniense. Platão não viveu o período áureo. Platão está Atenas está ladeira abaixo, acabou a guerra do Peloponeso. Atenas perdeu. Então é uma decadência completa. Quando Sócrates morre, é o período de decadência que começa. Então Platão fala da decadência grega, ateniense, né? Então ele é contra, por isso ele tem esse caráter político, pedagógico. Ele vê que a gente foi para o buraco talvez por causa desse tipo de educação que estava acontecendo. Então ele comenta também o que ele diz que é o começo desse fim, que é a chegada dos sofistas, todo o movimento intelectual novo que acontecia. Então os pintores eles eram criticados por Platão justamente por criar sempre imagens enganosas, né? Justamente porque ele é hostil, porque ele vai aproximar a arte do pintor a profissão da sofística, o que a sofística fazia. Então ele vai aproximar a figura do pintor e do sofista, né? O termo que ele usa para criticar essas duas categorias é a polimatia. Polimatia é um tudólogo, figura muito presente. Todo mundo conhece um tudólogo, né? Polimatia é aquele saber enciclopédico, aquele cara que sabia tudo, né? Tem alguns sofistas, a segunda categoria de sofistas, como Hípias, sobretudo Hípias, eram os caras que chegavam... cabe falar também que os sofistas, sem dúvida, é o primeiro movimento iluminístico da história da humanidade, do Ocidente, né? Os sofistas revolucionaram muitas coisas. Protágoras, Gorgias, realmente quebraram um pouco. Por isso que Platão é bastante ríspido com esses caras, porque Platão é o autóctone, é o ateniense mesmo, né? Então o termo que ele usa para criticar esses pintores sofistas é justamente o polimato, sabia tudo, sabe fazer tudo, porque não tinha dúvidas, né? E isso é um problema, né? Porque o filósofo dialético ele tem que partir das dúvidas e ficar com as dúvidas, né? De fato, os historiadores mais modernos da arte, né, alguns que eu estava vendo, esqueci agora de marcar aqui, a referência para vocês, apontam para uma afinidade entre os pintores modernos e os sofistas antigos, né?
Por quê? Porque ambas as figuras eram sempre presunçosas, pela presunção e pelo orgulho desses personagens, né? Os quadros que o Platão critica desses pintores, segundo ele, parecem feitos para ilustrar e confirmar o quê? Um relativismo de matriz heraclitiana. Figura que Platão é sempre contra, que nunca conseguiu superar também, né? Esses quadros, essas obras de arte, se limitariam somente à aparência das coisas, né? Teria simplesmente uma finalidade de ilusão, né? E evidenciaria somente a presunção e o orgulho mesmo desses artistas, né? Platão, essa questão política é presente porque o Platão aqui critica, tem um termo platônico, platônico não, grego, mas o Platão usa, que chama pônus. Ele usa um que chama andreia, que é coragem, mas o pônus é muito importante, que o pônus é o esforço. O esforço que o Platão está falando é o esforço do valor do trabalhador do campo, pegando a questão exidiótica também. Então Platão valoriza muito essa questão do trabalho, da força física, do que faz o Demurgo na oficina dele, né? E os pintores, os sofistas, não se preocupariam só na ilusão. Com a ilusão? Por parte dos trágicos, né? Por parte dos trágicos, sobretudo na tragédia, isso é muito evidente, né? O pintor, portanto, é um imitador, não um trabalhador. O pintor é um imitador. O demiurgo é um operário, trabalhador, fabricante, né? O que é chamado de poietes. Poiesis, né? É fabricação, poesia, vem daí, né? Então, o demiurgo é um poietes, o pintor é um imitador. Só se ocupa de arte mimética, né? Enquanto o trabalhador é um forte nesse panorama, o artista seria uma espécie de mágico. Por enquanto, o nosso referencial teórico partiu do Timeu, passou pelo político, e agora eu estou falando da república, né? O referencial teórico aqui é a república e o sofista. No entanto, é no Fedro que essa questão será retomada, e Platão vai trazer para a questão artística a questão da retórica. Sempre pensando nas duas figuras do sofista e do pintor, ele traz a questão do Fedro, onde ele vai tratar a questão da retórica, e aproxima a questão da retórica à arte, né? Há um paralelismo, né? Aqui o paralelismo fica mais firme ainda entre a técnica do pintor, que chega a dar a ilusão da realidade, e aquela do sofista, né? Que sabe inverter as palavras, criar, inverter palavras feiticeiras, né? Nos ouvidos dos homens, né? Então, de um lado a gente tem o espectador, num caso, né? Que se ilude com a imagem, e do outro o ouvinte, que se ilude com a palavra, né? Essas duas vítimas, elas são jogadas por uma situação de irracionalidade, né? A gente tem todo um plano de racionalismo completo aqui. A alma de Platão é uma alma racional. Se a gente perceber na psicanálise, na psicologia, eu dou aula também na psicologia, e a gente vê que não tem quase nada assim, de psicologia nos currículos das escolas de psicologia. Talvez porque a questão da alma vem desde Homero e tal, mas ela sofre mudanças, né? Em Homero a gente tem uma alma ainda como uma sombra, como um sopro. A questão homérica do valor do corpo é muito maior do que o valor psíquico. Na tragédia começa a mudar, mas em Platão é que a alma realmente se transforma no centro da situação. E a alma para Platão é a alma racional. A única alma que vale é a alma racional. A alma psíquica não tem valor. Quando Platão estrutura a cidade, no livro 4, e põe o logisticon, a cabeça, né, como a série da razão, a parte do tórax, né, do timoeides, que ele vai chamar, e depois a parte desiderativa do baixo ventre. Todas essas partes elas têm que responder ao logisticon, à alma racional. Então o que vale é a razão. Isso, durante a história da filosofia, sobretudo com Nietzsche, isso é retomado, e Nietzsche desenvolve o seu pensamento em cima disso. Eu diria que, talvez, exagerando um pouco, mas quase toda a questão nietzschiana, a coluna vertebral da filosofia de Nietzsche está lá no Nascimento da Tragédia. Então a questão do Apolíneo, que representa isso, do Dionisíaco, que representa a vontade, ela é a coluna vertebral do pensamento do Nietzsche, né?
E a questão, Platão, o Nietzsche tem o problema de Platão por isso, porque só o que vale é o que é racional. Se a gente pegar o Hegel, por exemplo, o Hegel vai falar, tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Então, é outro idealista, digamos assim, né? Que segue essa linha do idealismo. Platão, Cartésio, Descartes, Hegel. Então tem toda essa linha idealista, e depois tem a outra linha, né? Por exemplo, Schopenhauer, que é o cara que chegou e mudou isso, né? Inverteu a situação e disse que o homem é simplesmente objeto, né, da natureza, né? Ele apontou para essa irracionalidade da natureza. E o Nietzsche vai partir daí também, né? Porque Schopenhauer tinha um problema com Hegel, né? Mas isso é outra história. Então o que acontece? O espectador, num caso, que se ilude com a imagem, e o ouvinte do outro, que se ilude com a palavra, sofre a mesma ação racional. Experimentam uma paixão que eles não dominam. Isso é um problema. Platão aproxima para a aproximação da magia da arte a do verbo, né? As palavras e a arte imitativa levam à inquietação, ou seja, levam a alma ao erro, né? O que está por trás aqui é uma desestabilização psíquica, né? Que a gente vai ver mais para frente. E também parece que o professor Jean vai falar amanhã também sobre Platão também, e ele vai falar do livro 10. O livro 10, quem quiser saber mais disso, eu vou falar um pouco, mas quem quiser saber uma palestra toda sobre isso, é só vir amanhã que esse é o conteúdo do livro 10. O artista, portanto, e os sofistas são ilusionistas, né? No livro 10, em 605, deixa eu ver se eu pego aqui. Não vou fazer isso. O que acontece? É interessante porque nesse trecho o Platão vai apresentar 3 níveis de crítica à arte bastante interessantes, bastante discutíveis. Como todo grande pensador, é sempre interessante e discutível também. Essa crítica se envolve em 3 níveis. A primeira é a crítica à arte que ele faz no livro 10, é de caráter ontoepistemológico. Ou seja, a imitação artística, seja a nível da poesia, de pintura, de espetáculo, produz objetos que são simulacros das ideias, né? E aí que a gente tem um problema sério. Porque nesse livro 10, ele vai falar da ideia dos objetos artificiais que conteriam a ideia. Isso realmente é uma questão muito delicada, porque, enfim, todo mundo estuda Platão, assim, independente do nível, vai saber essa questão de 2 mundos, essa coisa toda. Então, o que ocorre aqui, no livro 10, ele fala de ideias de objetos artificiais, mas talvez não ocorreria pensar nisso e acreditar nisso totalmente. Porque são raros os lugares que aparece essa questão. Ideia da mesa, ideia da cadeira, uma cavalidade, uma ideia dos objetos artificiais. Mas isso é muito problemático. Por quê? Porque isso, se a gente pensar que existe ideia de tudo, poderia nos conduzir a situações paradoxais, consequências paradoxais, né? Então, talvez o que ocorreria pensar, quando se pensa em metafísica platônica, e na teoria das formas, seria pensar em ideias-valores. O que ocorreria na filosofia de Platão são ideias-valores. Essas ideias-valores são 3. O tokalon, o to agaton e a dikaiosine, ou seja, a ideia de beleza, de bom e de justiça. Isso estaria, digamos assim, no hiperurânio. Isso seria a estrutura única da metafísica platônica. Porque se a gente for pensar, e pior que está no texto, então não tem como, mas enfim... Que existe, né, ideias de objetos artificiais, nos conduziria a consequências paradoxais. Se a gente for pensar nisso, a gente vai pensar que o artesão também conhece a ideia, porque a estrutura que o Platão apresenta lá no começo do que ele vem vindo é embaixo, a classe operária está embaixo, os artesãos estão embaixo, o filósofo está em cima. Então o produtor que conhece a ideia é o filósofo. Se a gente pensar que existe a ideia da cadeira, a gente vai pensar que o artesão tem acesso à ideia. Eu não sei se seja um filósofo artesão, mas aí é outra história. Então, vocês percebem que é complicado a gente pensar que existe ideia de tudo em Platão.
Isso é um Platão difícil, muito intricado, que a gente tem que entrar profundamente nos textos. Mas eu sugiro que o que ocorreria seria ideias-valores. Então, se uma mesa é bela, não porque ela vem da ideia de mesa, mas é porque ela está simétrica e é justa, porque assim, reflete a simetria perfeita da mesa, reta, essa coisa toda. É bela porque também é útil, funciona bem, e é boa porque faz bem para aquilo que ela foi feita. Então, os objetos artificiais, eles partiriam dessas ideias-valores, não a ideia da coisa em si, só da coisa, de cada coisa. Mas, enfim, isso é bastante complicado. Muito longe de eu estar falando para vocês aqui seja o que acontece, mas é só uma ideia. Então, se a gente for pensar assim, um artesão, um artista seria filósofo, pois conheceria a ideia, a forma do artefato que ele produz, né? E quem conhece a forma é o dialético, não é o artesão. Mas, fechando isso, a gente voltar aqui para o texto, no livro 10, o que acontece? É aqui que ele vai falar que o pintor está a 3 graus da verdade. Ou seja, em resumo, existiria a ideia da cama, existiria a cama manufata pelo artesão e a cama pintada pelo pintor. Então o pintor, o valor de nada, é o 3º grau. Não está nem, é série C, entendeu? Então, o pintor tem essa... A crítica que ele faz aqui é isso. Eu estou dentro da crítica de nível ontoepistemológico, é a primeira crítica que ele faz, né? É interessante porque, enfim, devido meus interesses vários aí de tarô e essas coisas, alquimia, essa coisa toda, eu fico vendo coisa surrealista. Então tem um artista que chama René Magritte, que é um francês, com certeza vocês viram um quadro dele, mas não vai lembrar que é ele, mas enfim, vocês já viram. René Magritte, ele tem um texto de 1929 que é curioso, que parte dessa ideia trabalha essa questão do Platão, porque o texto se intitula A Traição das Imagens. É muito interessante. O nível 2, né, dessa crítica é uma crítica de caráter prático. Ou seja, ele refere-se que os poetas, os pintores, os dramaturgos, Homero, Hesíodo também, gozam de prestígio enorme, porém nunca desenvolveram trabalhos efetivamente práticos para os cidadãos, né, para a polis, para os indivíduos, né? Então o pintor pinta muito bem, o poeta escreve muito bem, mas escreve coisas que não sabe, criam ilusões, mas nunca foram generais, nunca foram políticos, legisladores, médicos, nunca ajudaram, digamos assim, a sociedade. Isso que é a segunda crítica do Platão. E a terceira crítica é de nível psicológico. Porque aquilo que eu estava acelerando anteriormente, a poesia, a pintura, vai apelar para a parte irracional da alma. Para a irritabilidade, para a ira, para o transe, para a lamúria. Então, as artes apelariam, desencadeariam essa estabilização psíquica no indivíduo. Colocando em crise o quê? O autocontrole do próprio indivíduo. Para o grego, não existe essa questão ainda de bom ou mal, né? Isso é uma coisa posterior, né? Esse maniqueísmo, né? A questão do grego é com ele mesmo, né? Fala-se muito da askesis, né? Do desenvolvimento espiritual. Então o grego ele tem que ter um conceito de encrateia, que é autocontrole, né? Então o grego ele sabe que ele só tem aquela vida, não tem nenhuma promessa de uma outra vida. Então a moral do grego era expandir a vida o máximo que se pode. Isso aí justifica, para a gente entender, a própria postura do povo ateniense, o povo pirata, o saqueador. Então o que tinha que fazer é aproveitar a vida ao máximo e com tudo. Então o que acontece? O autocontrole era a Ilíada, né? A Ilíada poderia chamar a Aquileida, alguma coisa assim, né? Que a Odisseia trata da história de Odisseu e a Ilíada trata da história de Aquiles. A Ilíada não tem, os troianos não são bandidos malvados e os aqueus são bonzinhos. A questão da Ilíada é Aquiles com ele mesmo. Começa a Ilíada com uma crise. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui com minha turma, né, os mimidones, estou aqui. Esse povo fala a minha língua, adora os meus deuses, eu estou aqui sem mim,
o exército não vai para frente, eu luto porque eu quero entrar para a história, e eu tenho um butim de guerra, ele pega a escrava Briseida, leva para a tenda dele, e aí o Agamenon pega. Então ele fala, bom, eu estou aqui, já não sei porque eu estou aqui, consigo uma coisa, e meu chefe ainda pega aquilo que eu tenho, então é um problema. Então ele fala, não vou lutar, cruza os braços, né? Então a questão, percebe que não é mocinho bandido, a questão é mais psicológica, do ponto de vista anacrônico mesmo, mas é uma questão, isso é muito importante para o grego. Então esse nível 3 é isso, a arte apelaria para a parte irracional da alma. É interessante notarmos que, enquanto para Aristóteles, essa emoção artística, né, que é chamada de catarsis, que, enfim, catarsis é um termo que Aristóteles escreveu um outro tratado para falar disso, mas se perdeu. Então, ninguém efetivamente sabe o que é catarsis, a gente sabe mais ou menos o que é, e já virou popular, mas efetivamente a gente não sabe, porque não tem o texto, né? Mas, enfim, partindo do que a gente tem, que a gente tem que ser assim sempre, né? Enquanto para Aristóteles, a emoção artística, essa catarse, constituía uma descarga salutar, né? Uma libertação, né, das paixões, aos olhos de Platão é o contrário, né? A simpatia do espectador reforça o elemento afetivo e racional que o homem justamente deve dominar. Se Platão se mostra tão severo com as artes, é seguramente porque ele reconhece o efeito da arte, né? Como eu disse com os biólogos, ele fez poesia, ele pintou, né? Então, se ele reconhece esse valor, é porque sem dúvida talvez ele teria experimentado, né, as artes, né? Essa influência racional talvez na própria pele, não sei. Deixa eu ver aqui, 607. Tá aí, Matheus? Tá o tempo, tá bom, tá. Não tem tempo, né? Tá, fica à vontade. 607C. Tá 50 minutos. Tá. Mais ou menos. Eu já falei isso aí tudo? Acho que sim, né? Caramba. Tá, então eu... Não, mas fica à vontade. Tá bom. Quer ver a passagem? Ele vai falar assim, 602b, né? E os mesmos objetos parecem curvos e retos para quem os vê na água, e côncavos e convexos por causa da ilusão ótica que as cores produzem. E é evidente que toda essa perturbação está em nossa alma. É agindo sobre essa fraqueza da nossa natureza que a pintura, em claro escuro, nada fica a dever à arte do charlatão, como também o ilusionismo e muitos expedientes como esse. O que ocorre aqui, que é interessante, é que o Platão, notando, digamos assim, a polimatia e a presunção e o orgulho desses artistas, né? O artista tem isso um pouco, né? Ou seja, o que o Platão quer dizer é que ninguém consegue revelar o ser por completo. E o artista, quando faz uma arte, ele tem a intenção de revelar o ser. E o ser é incognoscível. Então ele fala que não tem como. O que a arte faz é só aparência. Não tem como a arte refletir a coisa como é, né? Porque o artista, por mais que ele seja multifacetado, ele nunca pode conhecer todas as coisas humanas. Aparentemente, agora a gente entra num ponto aqui que é a arte e a fraqueza psíquica, né? Como eu disse, Platão é contra a inovação. Platão parece opor claramente os antigos, na época dele, aos modernos, né? Fala sempre, como vocês estão percebendo, sempre reprova sempre as novas formas artísticas que vem acontecendo, né? O que é dominado aqui é a desconfiança com relação à mudança. Platão desconfia da mudança, né? Nas leis, no livro 7, eu só não trouxe porque não tem tradução em português, não tem, é muito grande. Ele vai dizer lá nas leis, no livro 7, né? Porque achamos, à parte os próprios males, a mudança é de longe o que é de mais perigoso no mundo.
quer se trate de estações, dos ventos, dos regimes, dos corpos ou da disposição da alma. O abandono de um regime, para Platão, é sempre um manancial de problemas para o organismo. E o mesmo ocorre no tocante da política. Platão parece aproximar da atmosfera artística as concepções hipocráticas do regime do meio, né? Ou seja, evoca a pura beleza estética do severo. A gente dá para entender por que ele é assim, né? Porque essa direção, o Platão se aproxima, é partidário de uma arte hierática. O que é uma arte hierática? É uma arte sacerdotal, imutável, como a do Egito, né? Sempre de Diógenes Laertes. É muito discutido, algumas pessoas não gostam daquela fonte, mas é a fonte que a gente tem de biografia, então é bom. Na fonte, no livro 3 só fala bastante de Platão, né? A gente sabe que depois que Sócrates morreu, Platão foi embora e foi ter com os socráticos da região. Então ele saiu de Atenas, foi para Megara, teve com Euclides, depois ele foi para encontrar os Cirenaicos, Aristipo, né? Depois ele foi para a Itália, para Crotone, que é no sul da Itália, no sul da bota, na parte de baixo da bota, onde ele tinha uma comunidade de pitagóricos, e de lá ele foi para o Egito. Então, essas viagens para Platão são muito interessantes para a gente entender o próprio Platão. O próprio estilo de Platão de escrever diálogos ele começou a escrever depois dessas viagens, né? Ele trouxe um texto de um mimo, né, que era um mimético da Sicília, trouxe e teve aquele livro como um livro de cabeceira, que é um cara que fazia teatro, escrevia. Então é de lá que ele começou a escrever também os diálogos, com influência desse cara, que era um artista famoso siciliano. E depois, quando ele passou no Egito, parece que essa visão mais rígida do Platão, do Severo, vem justamente disso que ele teria visto no Egito, né? No Egito não era permitido aos pintores, qualquer um dos que executavam figuras, inovar, nem imaginar algo que fosse diferente da tradição ancestral. O Platão refletia, talvez, o estado de espírito de seus contemporâneos do Egito, em Atenas, quando vangloriava a constância pela qual executavam os mesmos tipos sem nenhuma mudança há séculos, né? Aquela arte saíta que a gente vê sempre no Egito, que é aquela função, não era permitido inovar. É aquilo que acontecia. Esse era o regimento artístico, né? E eu estou quase concluindo. Assim reaparece, transposto no domínio da arte, o conservadorismo político de Platão, que tanto teme a decadência. Mas que ele vive a decadência. Como anunciei no início, né, um grande pensador ele traz sempre contradições. E isso é uma coisa interessante que a gente vê ensinando em filosofia, e quando a gente ensina para outros cursos também. A filosofia tem que inquietar mesmo. Quando tiver uma coisa que te incomoda é porque a coisa te pegou. Quase sempre é assim. Os grandes pensadores incomodam, e quando incomodam é onde você se apaixona, digamos assim, né? Vimos como Platão, nas leis, elogia os egípcios, que proíbem os artistas de inovar e imaginar algo que não esteja de acordo com a tradição ancestral. Mas é interessante porque, e aí a contradição, porque houve um tempo, em outros textos, que ele defende, digamos assim, a liberdade de pesquisa, seja na ciência como nas artes. E ele vai dizer que, isso nas leis, né? Se ele diz nas leis que não poderia haver uma lei que impedisse os artistas de criar, porque Zetem, né, que é pesquisa, né, pesquisar, porque se existisse uma lei que impedisse a investigação, as artes jamais desapareceriam por completo. Então você percebe a contradição. Quando a gente estuda um texto desse, a gente começa a entrar num pensador, a gente vai vendo, fala uma coisa ali, fala outra coisa aqui, é muito difícil. Conclusão. Conclusão, a beleza absoluta em Platão é aquela do próprio belo, autocálamo. Se opõe justamente apenas às belezas sensíveis, pertencentes ao fluxo movente do dever.
e também, consequentemente, todas as belezas relativas à arte, né? A arte é sempre imitação da ideia de beleza, né? Nessa mesma dinâmica que ele separa no Félio o filocalós, que é o amante da beleza, né? O filósofo, o que ele vai chamar de almas de elite, né? Dos artistas que se aproximam dos artistas que se aproximam da sofística ou dos demagogos, cujas suas obras, né, giram nos espaços intermediários entre o ser e o não ser, objetos não da ciência, mas de mera opinião. A arte nada mais é, e é o título da minha fala, que é Platão, a arte como um jogo, né? Vou tentar amarrar agora nesse sentido. Em alguns textos, Platão vai falar que a arte nada mais é do que um jogo. Não se poderia emprestar a ela, a arte, a seriedade que ela não pretende. A arte não pretende ser séria. A arte pretende ser um divertimento, né? Uma distração. Mas Platão diz, de todos os jogos, é o mais sutil e o mais encantador. E esse é um dos principais temas, o que está por detrás disso, no subterrâneo, no substrato, é a questão da ironia, que é uma coisa que me interessa muito no texto platônico, né? Porque vocês sabem que, enfim, a ironia sempre se opõe ao poder da filosofia, né? A filosofia e o poder tem sempre uma tensão, e a ironia está sempre do lado da filosofia. No tanto que Sócrates criou a ironia, e Sócrates era um combatente do poder. Quando tem regime, o ataque é sempre primeiro nos irônicos, né? A ironia, de certa maneira, o irônico ele dá com uma mão e tira com a outra, e ele vai te prendendo, né? Você nunca sabe o que está acontecendo. Isso, com Platão, é muito presente. Na República, se vocês pensarem que quando eu vou falar com colegas que leem textos feministas, essas coisas, quando eu chego no livro de Platão, eu quase apanho, né? Mas é que eles não sabem que Platão foi o primeiro a pôr em pé de igualdade mulher e homem. Isso é a primeira referência que Platão tem. E isso é irônico, porque isso a gente não pode imaginar hoje, mas na época isso era uma coisa que não poderia, impossível. Como que você pode? Primeiro, nas 3 ondas que ele vai dizer, né? Primeiro ele abole o oikos. O oikos é a casa constituída do padre, da mulher, os filhos, um escravo fixo, um escravo diarista, digamos assim, os animais, essa coisa toda. O marido sai para trabalhar, a mulher fica em casa. Daí vem a oikonomia. Nomos é lei, oikos é casa. Então a lei da casa, né? Então ele primeiro abole o oikos, nessas 3 ondas que ele fala na República. Ele tira a mulher dos muros da casa. Isso já, como que ele fazer isso numa sociedade daquela? Depois ele coloca em pé de igualdade mulher e homem, né? No projeto da Calípolis, aqui na República, ele vai falar justamente isso, que não importa para ele se é homem, se é mulher, etc. O que importa é a capacidade de gestão, a capacidade de ação. Homem e mulher, ele vai dizer que aqui, entre as ocupações da administração da cidade, nenhuma cabe à mulher porque ela é mulher, nem ao homem porque ela é homem, porque ele é homem. Mas as qualidades naturais, que ele vai chamar de catafísem, por natureza, né, estão igualmente disseminadas nos 2 sexos. E por natureza, a mulher participa de todas as ocupações e de todas que o homem também participa. Isso aqui é muito provocatório. E a terceira onda é aquela clássica do filósofo rei, né? Vai falar, enquanto o governante não for filósofo, ou o filósofo não for governante, a gente vai continuar nessa situação, que também é um problema absurdamente irônico, talvez, na minha leitura, porque como filosofia se opõe sempre ao poder, o filósofo não pode ser governante, porque se o governante for governante, ele vai deixar de ser filósofo. E o filósofo tem que ser sempre a oposição. Se o filósofo é a situação, ele deixa de ser. Então é sempre um problema estudar essa situação. Então, a ironia é uma coisa bastante importante no texto de Platão. E acaba mesmo? Por que eu aproximei a questão do jogo? Porque a redação dos diálogos é um jogo. É um jogo de personagem, né? A dialética do Parmênides também é um jogo laborioso. O grande mito do político é um jogo fantástico e irônico. A questão das catástrofes cíclicas,
é um absurdo para quem lê lá no Político, no Timeu, é uma coisa muito maluca, duas esferas que giram, uma gira de um lado, outra gira do outro, e aí o Deus abandona, e quando Deus está comandando aquilo, os homens nascem e morrem, o Deus sai, simplesmente sai para tomar um cafezinho. Quando ele sai, as esferas se invertem, e aí o cara de velho começa a ficar jovem, de criança nenê, e entra na terra. E depois Deus volta do café e restabelece o movimento, e aí os seres saem da terra. Daí nasce a autoctonia, a famosa autoctonia grega, né? Ou seja, os caras vêm da terra. Então é um absurdo, isso é um jogo, uma imagem fantástica, né? A física do Timeu é um jogo, né? É engraçado que o último corpo platônico é justamente um cubo, um dado. Isso é uma maluquice minha, mas o dado se transformou no símbolo do jogo, né? Uma coisa assim. As próprias leis, que é o maior texto de Platão, começa com ele falando assim, então são os velhos ali, e eles dizem que eles estão ali sem ter o que fazer, porque são velhos, estão na praça, eles falam, né? Então eles falam, a própria lei começa declarando que o que estão prestes a começar é um jogo desinteressado. São 3 ali, os senhores estão lá e vão criar uma cidade, eles começam a fazer as leis. É um texto, o maior texto de Platão. O próprio homem, nesse contexto, é um joguete nas mãos dos deuses, muitas vezes, né? Então, o sério, o divertimento são inseparáveis de Platão. A questão da seriedade, do divertimento, né? O mito até mesmo. O mito é mais ou menos sério. O Fernando Pessoa vai dizer que o mito é o tudo que quer dizer... É o nada quer dizer tudo. Ou tudo quer dizer nada. Então o mito é um jogo, né? Nesse contexto a vida não é mais que um jogo, né? Ele vai dizer, né, que as coisas humanas não merecem ser levadas a sério. Isso está em 604. Ele vai dizer assim, 604. O que há de mais belo é manter a maior calma em meio aos infortúnios e não sentir ira, porque não é evidente, porque se a gente está irado, digamos assim, não é evidente, a gente não consegue discernir o que é bom e o mal em certas situações. E efetivamente o que vale, que não vale a pena levar muito a sério nenhuma das coisas humanas, né? A filosofia, portanto, não é uma coisa séria. O professor disse isso para mim quando eu estava perto de filosofia, eu nunca pensei que eu ia encontrar essa frase depois. O Aristóteles já fala que ela é inútil, o Platão fala que não é séria. Então é complicado, né? Como que a gente pode estar numa sociedade e vai entender a filosofia se questiona a própria natureza desse jeito, né? Agora eu termino o que é interessante, porque no Sofista ele vai falar que conhece alguma brincadeira mais sábia e mais graciosa que a mimética? E aí eu termino assim. Todo mundo já leu aquele texto do Jäger, Paideia. Quer dizer, talvez não tenha lido inteiro, mas Paideia sempre foi usado uma hora ou outra, né? É interessante a gente for na etimologia, porque quando a gente estuda grego, fazer etimologia não é simples um movimento de brincadeira, de vaidade, porque às vezes quando a gente entende a etimologia, a gente entende realmente o conceito, já ajuda, a questão do átomo, na filosofia mesmo. Então, se a gente for ver a paideia é formação. Os alemães vão chamar de Bildung. A formação do indivíduo é aquilo que é mais importante, né? Agora, jogo é paidia. Então, etimologicamente, paideia, formação, se aproxima da palavra paidia, que é jogo. Paidiaia é brincadeira de criança, né? E o que nos reforça que a jocosidade é amiga da serenidade, da seriedade. Então a jocosidade é sempre amiga da seriedade, né? E como é importante sermos sobretudo irônicos, né? Sobretudo em tempos difíceis, né? Como esse agora, né? A arte surgiu a partir das coisas posteriores, sendo ela própria uma coisa mortal, netos, né? Era feita por mortal para mortais e que geram certos jogos.
é interessante, realmente. Quero finalizar com isso, a gente prestar atenção talvez nessa proximidade etimológica que talvez nos diga muito. Que a formação, ela, paideia, se aproxima de brincadeira, paidia. Então eu acho que é importante, é um dado relevante para a gente entender o quão importante é a leveza, digamos assim, no âmbito da formação. É isso, Tiago.